Bem-vindos a mais uma live do Novembro Laranja aí, nosso lacinho lindo. Enquanto a gente vai esperando o Instagram avisar as pessoas que a gente começou, né? Vamos explicar para vocês que essa vai ser a primeira live de cura do zumbido do Novembro Laranja. Porque até agora, hoje que é dia o quê? Hoje é dia 8, né? A gente fez o quê? Uma live de abertura comigo, tá certo que eu também sou um caso de cura. E a gente fez uma live no dia 3 com a escritora Cris Guerra, que foi show de bola. Mas ela é um caso de superação do zumbido. Então, muito bacana, né? Porque esse é um resultado excelente, principalmente quando a gente lembra, né? Que a gente vem de uma época que todo mundo falava que não tem o que fazer, que precisa aprender a conviver com isso, e blá blá blá, blá 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 blá. Então, ter tido essa live com a Cris foi maravilhoso. Mas a partir de hoje, até a última segunda-feira de novembro, estaremos aqui com convidados que se curaram. É diferente, né? É um sonho de consumo de muita gente e eu tô esperando aqui as minhas convidadas para que eu possa apresentá-las para vocês. Enquanto isso, fiquem à vontade. Deixa eu só responder o WhatsApp de uma delas aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Enquanto isso, sintam-se à vontade. Aqui, vou convidar a doutora Sil e quem mais? Cadê a Rosimar? Deixa eu ver. Oiê! Tudo bom? Tudo, querida? E você? Morrendo de calor aqui em Bauru, mas tudo bem. Ai, aqui esfriou muito rápido hoje, aqui em São Nossa, Paulo. aqui o forno tá ligado em cima da gente. Ainda não vi a Rosimar aqui. Rosimar, se você tiver entrado aí, dá um oi pra gente. Você não apareceu aqui ainda pra mim. E aí, Silvia, que bom, mais uma vez juntas, hein? Aqui, É, pronto, isso ela aí. entrou aqui. Ela entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Já vi você, pronto, tô convidando, mandando convite aí. Tudo bom? Meninas, nosso trio, Tudo bem, que Silvia? delícia, que Tudo bem, e você? delícia, Tudo ótimo. que bom. Gente, peraí, agora que vocês chegaram aí, deixa eu falar com as pessoas aqui, né? Que sejam bem-vindos todos. Eu estava explicando, né? Para quem chegou agora, estamos no Novembro Laranja, estamos caprichando nessas lives aqui com pessoas que se curaram, né? A gente sabe que cura ainda é um evento raro dentro do universo do zumbido, mas se ela existe, as pessoas que ainda ficam falando logo na primeira consulta que zumbido não tem cura, não tem o que fazer, você vai ter que aprender a conviver com isso. Esse povo que ainda fala que precisa, ó, porque somos aqui pelo menos 3 médicas otorrinos que nos curaram. Então, aqui, eu não sei como é que tá a tela para vocês, mas aqui abaixo à esquerda tá a doutora Silvia Megali, otorrino em Bauru. Levanta a mão aí, porque eu não sei se você tá à esquerda das pessoas também. E à minha direita tá a doutora Rosimar Querido, otorrino Imperatriz, no Maranhão. Bem-vindas, meninas, é isso aí. Então, vamos Obrigada. falando um pouquinho, né? O que as pessoas querem ouvir. A gente vai bater aquele papinho gostoso, como a gente já teve oportunidade de fazer uma vez, né? Um bate-bola gostoso, para que a gente vá passando as nossas experiências e a gente vai também amarrando alguns pontos para que todo mundo que nos assiste, que não é médico, poder entender também o que está se passando. Então, eu vou pedir para a Rosimar descrever primeiro como que era o zumbido dela na época, né? Se era de um lado, se era dos dois, que tipo de som que era, e a gente vai costurando isso e passando para o da Silvia.
Maravilha. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de te agradecer, né, Tani? Primeiro por esse movimento maravilhoso aí que você tem de transformação. O zumbido realmente é um estigma. A gente que trabalha com isso, todos os dias no consultório a gente tem a oportunidade de ver e de muitas vezes de ouvir isso dos próprios pacientes, já às vezes, muitas vezes desiludidos. E eu falo que, assim, nós que somos médicos, é uma oportunidade quando a gente tem a possibilidade de passar por algum problema semelhante ao do nosso paciente, porque isso transforma o nosso olhar de uma maneira absurda, seja uma dor de cabeça, uma dor de barriga, o que for, quando a gente passa pelo problema, isso transforma absurdamente. O zumbido é um grande desafio, né? Não vamos aqui minimizar a situação e falar que não é um desafio, como muitas questões dentro da medicina, mas longe de ser um problema sem solução, né? E nós somos aqui a prova viva disso, que uma boa anamnese, uma boa conversa, um bom entendimento de onde pode estar esse problema faz todo o diferencial. Eu concordo contigo quando você fala que a gente tem que disseminar essa ideia da importância da gente tentar, sim, buscar, mesmo sendo desafiador, nós tentarmos buscar para o nosso paciente uma solução, né? Ou que seja uma forma de amenizar, que seja uma forma, principalmente, inicialmente, de compreender, que eu acho que o principal do zumbido é o diagnóstico, né? Você me pediu um pouco para falar isso do zumbido. Eu sou uma pessoa que já passei pelo problema do zumbido, sei exatamente o que é. O meu zumbido, eu tinha um zumbido tipo cachoeira, unilateral, de um lado só, do lado direito, do meu ouvido direito. E antes de eu saber o porquê desse zumbido, eu lembro da minha preocupação. Até porque médico é um paciente terrível, né? Porque a gente só pensa em coisa boa. Quando a gente tem alguma coisa, a gente vai lá no final da linha, a gente já pensa logo no tumor cerebral, a gente já pensa em causas, né, as mais graves possíveis. Mas tem muitos pacientes também que chegam com uma ansiedade muito grande com o zumbido. E eu passei por esse primeiro momento, que foi um momento onde eu não sabia ainda o que era o zumbido, foi antes de eu ser médica. O meu zumbido começou quando eu ainda era estudante de medicina e eu não sabia o que era. Então ele gera mesmo uma ansiedade, gera uma preocupação e ele era um barulho tipo cachoeira, né? Ele me incomodava bastante. Mas a partir do momento que eu fui atrás, pesquisei, identifiquei a causa do meu problema, do zumbido, eu me tranquilizei muito. Isso é o primeiro passo, eu acho. Acho que esse primeiro passo da compreensão e do entendimento é muito importante, porque a gente conviver com uma coisa que a gente não sabe o que é extremamente angustiante, né? Então, acho que o primeiro passo para o zumbido é isso. Eu não sei até que ponto você quer que eu fale, se eu conto a minha história toda do zumbido até a solução dele, sim? Vamos fazer umas rodadinhas, que daí acho que fica mais... Eu acho melhor. Pode ser? Pode. Silvia, e o seu? Conta como é que ele era, de um lado, que tipo de som que era, de 0 a 10, quanto te incomodava? Boa tarde, boa noite, né? Fico feliz com essa campanha da Tani, porque eu acho que as pessoas leigas, elas têm a obrigação de saber que existe uma luz no fim do túnel, né? Que não é aquela coisa padronizada, não tem solução e acabou. Eu estava na residência de otorrino e durante uma cirurgia... Silvia, o seu som está dando eco aqui para mim, eu não sei se é para todo mundo. Talvez você precise abaixar um pouquinho o som do seu celular. Não sei se é para todo mundo, se é o meu. Eu também estou ouvindo o seu com eco. Continua com eco? Continua. Continua com eco? Então só se eu for pegar um microfone, Deixa eu colocar aqui. Mas acho que não vai mudar, porque é só o alto-falante. E agora? Uma vez que eu estava com eco,
é porque eu tava com volume muito alto, me falaram. Mas eu achei bem agora. Tá. Vambora, vamos em frente. Então, o meu foi um trauma acústico do motor da cirurgia, né? Fiquei umas 4 horas operando e no dia seguinte acordei com zumbido. Então, quer dizer, a causa eu não sabia, foi imediata. Então, eu não tinha aquela preocupação que a maioria dos pacientes tem de não saber o motivo. Mas sim, sempre com aquela vontade que ele desaparecesse. Um apito contínuo o dia inteiro. No silêncio ele ficava mais alto, né? No ambiente com mais sons, ele era encoberto pelos outros sons. E assim, eu não tinha preocupação, mas eu queria que ele desaparecesse, eu queria que ele fosse embora. Perfeito. Então, você já teve um trauma acústico típico, né? Já era otorrino, já sabia, né? A Rosimar começou na faculdade, não era otorrino ainda, não sabia, gerou ansiedade. Eu já contei a minha história várias vezes, então eu vou super resumir para não ficar chato nem repetitivo, né? O meu eu também já era otorrino, também foi só de um lado, foi do lado esquerdo e foi absolutamente emocional, que foi no sétimo dia, foi na missa de sétimo dia da morte da minha mãe, né? Então eu acho que a gente que teve o zumbido já sendo otorrino, teve aí uma vantagem de pelo menos já ter uma noção do que era, e a Rosimar mostrou super bem essa questão de, nossa, o que está acontecendo comigo? Vai para o Google e, nossa, aí já pensa em tumor cerebral, que é aquela causa super rara, né? Mas, enfim. Ô, Rosimari, conta pra gente, então, a causa do seu zumbido, que você ficou sabendo, etc. Conta pra gente. Na verdade, assim, a causa foi bem... A descoberta da causa do meu zumbido foi ocasional. Eu estava fazendo um ambulatório de otorrinolaringologia na faculdade, e aí a professora vira e fala: quem quer ser cobaia para fazer um teste de audição? E, como sempre, geralmente o cobaia é o que tem algum problema. E não foi diferente comigo. Quando eu entrei na cabine de audiometria, meus colegas todos lá fora assistindo a audiometria, e de um lado do ouvido, para quem não sabe, acho que tem pessoas aqui que não são, né, da área médica, mas a audiometria é um exame que testa a audição. Testa como está a nossa audição, a gente entra numa cabine acusticamente isolada e o profissional fica fora da cabine, né? E aí ela faz pede para falar algumas palavras e eu vou repetindo na medida da minha compreensão. E de um lado eu respondia 100% das palavras, tudo ok, tudo tranquilo, e de repente eu começo a ver a turma, que são os meus colegas de turma da medicina lá fora, sorrindo. Eu respondi uma palavra e o pessoal sorrindo de mim, né? Eu falei, tem alguma coisa aí. E eu achei que tinha acertado tudo, achei que estava tudo ótimo. E aí, quando eu saí, ela, pois é, né? Você tem uma otosclerose. A otosclerose é uma doença dos ossinhos do ouvido, onde vai ocorrendo uma calcificação desses ossinhos do ouvido, martelo, bigorna, estribo, e isso vai causando uma dificuldade na condução do som, né, da onda sonora. E isso acaba levando, mas é muito gradativo, é um processo gradativo e unilateral. Muitas vezes a gente mesmo não percebe, né? Como a gente vê isso nos nossos pacientes. Os pacientes de perda auditiva, geralmente eles são os últimos a reclamarem que estão com alguma perda auditiva. Quem está do lado, né, é que reclama. É uma televisão mais alta, é um pedir para repetir. O que foi? Como foi? O que você disse, né? E eu não era diferente. Para mim, a minha audição era normal. Eu tinha uma audição normal, um desenvolvimento normal, sem nenhum problema. Mas eu já tinha alguma alteração coclear, porque eu já tinha zumbido nessa época. Perfeito. Então, e foi bom você ter falado, porque o gancho que eu queria fazer é porque a gente fala que 90% das vezes quem tem zumbido tem alguma perda de audição. Se percebe ou se não percebe é um detalhe.
Então, você mostrou aqui, né, de ter zumbido ou não percebeu, não valorizar a perda auditiva, mas assim, não ter consciência dela até fazer o exame. No meu caso, eu não tinha nada, minha audiometria era normal, como é de se esperar por um zumbido puramente psicogênico. Silvia, o seu trauma acústico chegou a gerar alguma perda auditiva também ou não? Gerou, mas muito leve. Eu até achei a audiometria minha esses dias, tinha uma queda em 6 milímetros. Mas uma queda, assim, um gap de 20 decibéis, bem pouquinho. Perfeito. Então, Então, só para a assim, gente eu já logo ponho esse exemplificar, tratamento, né? Porque, assim, embora a gente tenha vivido essa época de que o zumbido não tem cura, eu não quis nem saber. Eu falei, vou medicar e vamos ver o que dá, né? Porque era um acústico agudo, né? Foi uma coisa assim, muito recente, eu não ia perder a chance de tratar, pelo menos, né? perfeito. Ô, Mas era uma Silvia, perda leve. deixa eu voltar para você. Quanto tempo no total você teve zumbido até ele sumir? E faz quanto tempo que você já está sem ele? Então, desde que ele apareceu, quanto tempo presente e quanto tempo já ausente? Ele durou 6 meses e está há 32 anos que eu não tenho mais zumbido. Que delícia! Eu falo, olha, quando eu vou falar do meu então. Eu falo, o meu durou 2 meses e já sumiu há 22 anos. E eu contei em algumas oportunidades, né, que quando o meu sumiu e eu estudava zumbido, e eu era, como todo mundo, né, tinha aquela lavagem cerebral que a gente aprende com os nossos professores, e não tem o que fazer, etc. Quando o meu sumiu, eu fiquei com vergonha de falar sobre isso, porque sabe aquela sensação de que ninguém vai acreditar em você, né? Então, se eu tivesse conhecido a Silvia naquela época, Silvia, você teria me poupado de passar vergonha, A gente teria falado juntas, né? porque Teríamos eu falado só juntas, tive com coragem de certeza. falar publicamente que eu tinha tido e que tinha sumido. O meu foi em 99. Em 2006, quando eu soube que um paciente meu de 2002 tinha ficado sem zumbido também. Mas por que que eu soube em 2006? Porque ele mandou a sogra dele para consulta. E ela chegou aqui na minha frente e falou assim: doutor, eu vim aqui porque a senhora curou meu genro. E eu, oi? Como assim, né? Como assim? Nem sei quem é o genro. Ela deu o nome, eu fui olhar a ficha. Ele tinha feito uma consulta, e não voltou mais, né? Então é aquele típico paciente que você acha que não gostou de você e que não tinha voltado porque tinha sumido o zumbido. E era um caso eminentemente metabólico, né? Não falo, conhecer você antes, Silvia, teria me poupado constrangimento, mas enfim. Rosimar, e o seu? Desde que ele apareceu, quanto tempo durou? Quanto tempo já está ausente? O zumbido, ele é um sintoma que você pode conviver com ele como um amigo, que você sabe das qualidades e dos defeitos dele. E foi isso que eu resolvi fazer com o meu zumbido, por alguns motivos. Eu tinha alguns motivos para fazer isso. Quando eu recebi o diagnóstico, claro, né, eu já era estudante de medicina, eu fui estudar muito sobre isso, e eu acho que isso, inclusive, influenciou a minha escolha pela otorrinolaringologia. Eu acredito que sim. E eu estudei muito sobre otosclerose, sobre a questão do zumbido. E muito jovem ainda, eu tinha muitos planos de muitas coisas que eu queria fazer e eu queria muito mergulhar. Eu gosto muito de esportes radicais, e, enfim, voo livre, mergulho. E eu estava com uma viagem programada para Fernando de Noronha, quando eu recebi o diagnóstico. E aí fui conversar com o meu professor, ele, vamos operar. Ah, tá, operar? Mas vamos ver, como é que é isso? Você não vai poder mergulhar depois que você operar. E aí vieram algumas questões que a gente foi estudando, conversando,
E eu decidi, então, na época não tinha filhos e ainda pretendia ter 6 filhos. E tem a influência hormonal durante a gestação, todas essas questões. E eu resolvi que o zumbido seria um amigo que eu conhecia, que eu já sabia o porquê, o como, onde ele ia, até onde ele poderia ir. E eu resolvi conviver com o meu zumbido e assim eu fiz durante uns 15, 18 anos. Eu convivi com ele, porque eu fui fazer tudo o que eu queria fazer para depois caminhar para a cirurgia, apesar de saber que poderia ter, ele é uma doença progressiva, ela poderia caminhar, mas como era unilateral, e realmente eu fiz todos os cursos de mergulho que eu quis, tirei carteira de mergulhadora, e sim, fui fazer as coisas que eu queria e resolvi conviver com o meu zumbido. Isso é importante, esse aspecto que eu falo, por quê? Porque tem uma parte da terapia de zumbido que ela tem uma característica que é essa questão de você, primeiro, compreender o zumbido, compreender o porquê, identificar se é possível, quais as formas de tratamento, o que a gente pode fazer para resolvê-lo, e fazer sim um planejamento daquilo, e não entrar em desespero a cada vez que o zumbido aparece, né? Porque geralmente ele gera um estresse, uma ansiedade, principalmente quando a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante o esclarecimento, a compreensão do zumbido. E aí, quando eu tive meus filhos, eu decidi que era o momento, então, de fazer a cirurgia e caminhei para o procedimento cirúrgico da autoesclerose. E, a partir do momento que eu fiz a cirurgia da correção da autoesclerose, o meu zumbido desapareceu. E faz quanto tempo já? Já tem 9, 10 anos, que é a idade do meu filho mais novo. Tá, então você teve ele por 15 a 18 anos, tentando conviver, porque queria ter as outras coisas da vida, uma estratégia, e já tá sem ele há 10 anos. Eu tive por 2 meses, já tô sem ele há 22 anos. E Silvia, como que... Ah, e peraí, antes de passar para a Silvia, lembrei. O pessoal que está ouvindo a gente chegou agora. A Rosimar está explicando que o tratamento dela de zumbido foi a cirurgia, né? Porque a cirurgia é indicada para doença que ela tinha gerando zumbido, que é otosclerose. Então, que isso fique muito claro, porque várias pessoas acham que o tratamento do zumbido é igual para todo mundo. Se operou, deu certo, eu também quero operar. E quem tem cirurgia é a doença otosclerose e mesmo assim não é para todos os casos. Então que fique bem claro, porque o que a gente quer mostrar aqui, que a cura do zumbido não vem com um tratamento, vem com o melhor tratamento para a causa que está gerando o zumbido, tá? E por isso essa live vai ser riquíssima para o entendimento, porque cada uma de nós teve uma causa diferente e chegou à cura com um tratamento diferente. Silvia, vamos lá, conta do seu caso então, como é que você fez essa questão do tratamento? Eu entrei com a medicação, né? Na época, posso falar a droga? Eu acho que é melhor não falar o nome. Não, né? Então, eu entrei com a medicação, tomava todos os dias. E assim, eu sou uma pessoa muito positivista, né? Eu acho que, assim, tirando que tá ruim, vai ser bom. Então, eu pus na cabeça que ele ia curar, que ele ia sarar, que eu não ia ter mais. E fui indicando, fui tomando a medicação todos os dias. Até que um dia eu acordei, olhei, procurei, não achei. Tô indo. Aí nunca mais voltou. Nunca mais. Perfeito. E daí vale a pena a gente fazer o gancho com o tratamento medicamentoso escolhido para a causa da Silvia, que era o quê?
trauma acústico pelo ruído do motor da broca que a gente usava para operar o ouvido, tá? Então, Não, na e foram fonte de 6 meses de medicação, né? O paciente toma uma caixinha e já quer ficar curado. Né? Então, o Exatamente. tempo, eu falo para os pacientes, não tem tempo, o tempo é X. Né? Eles ficam, a gente também quer que saia logo, mas eles ficam muito ansiosos, né? Doutora, eu tomei 130 comprimidos, mas calma, vamos, né? Tem que ter a persistência, né? A partir do momento que você sabe a causa e sabe que existe uma possibilidade de ter cura, né? Não pode sim já desistir. Né, tem que ser persistente e foi 6 meses tomando medicamento, né? Não é pouco, né? Mas eu queria ficar livre dele, porque assim, é claro que é chato, né? Cada um tem um nível de percepção, né? O que para um é muito desconfortável, o outro não é tanto, mas a hora que você está cansada, que você quer ficar no silêncio e fica quieta, tem aquele, né, aquele mosquitinho no seu ouvido incomodando. Então, a gente quer ficar livre, mas tem que ser persistente, né? Não adianta tomar 2 dias, 3 dias de remédio, uma semana, um mês e já desistir e fica salpicando de médico em médico, né? Isso que é duro. Quer dizer, não segue uma linha de tratamento. Perfeito, Silvia. Então, aqui deixa eu acrescentar. Tanto a Silvia quanto a Rosimar foram incluídas na pesquisa de cura de zumbido que a gente publicou ano passado, com 80 casos, e a gente está atualizando essa pesquisa e já está com 139 casos. Então, o que acontece? Na pesquisa ficou muito claro que das 125 pessoas que alcançaram a cura para a gente no caso da pesquisa, sumiu e ficou pelo menos 6 meses sumido. Para nós 3, anos sumido, mas pelo menos 6 meses. O que é importante? 76% das pessoas que chegaram na cura falaram algo muito parecido com o que a Silvia falou agora. A cura foi vindo aos poucos, ao longo de meses de tratamento, só que antes de sumir, da pessoa perceber que sumiu, ela simplesmente vai desencanando do zumbido. Então, são estágios de melhora progressiva. E a frase mais comum foi essa que a Silvia também falou. Um dia ele não estava mais lá, que foi como aconteceu comigo. Como o meu foi emocional pela morte da minha mãe, eu fui para terapia para aprender a lidar com o luto, que para mim foi bem pesado, né? Fiz 5 meses de terapia e quando a gente estava no segundo mês, a terapeuta virou para mim e falou: Tani, você não comentou mais do zumbido, como é que ele tá? Então foi ali que eu me dei conta que ele não estava mais. Por quê? Desde que ele apareceu, ele foi ficando ali de escanteio, porque eu tinha outras questões mais relevantes para lidar, né? E um dia não estava mais lá, né? Então, o meu sumiu gradativamente com a terapia, o da Silvia sumiu gradativamente com medicação, o da Rosimar sumiu rapidamente por causa do procedimento cirúrgico, né? Porque como a cirurgia é uma forma rápida de melhorar a audição, que é a causa do zumbido nesses 90% de vezes, melhorou a audição, melhora o zumbido com rapidez. Tá? Mas isso aqui a gente está falando para chamar a atenção daquelas pessoas que são tratadas por medicamento e são apressadas, porque passa 15 dias, 10 dias, como a Silvia falou, não melhora, voltam no médico e falam: doutora, tá horrível, não melhorou nada, e o médico entra na pressa da pessoa e troca o remédio, tá? Então, a partir do momento que eu, por exemplo, prescrevo um medicamento, seja lá qual for, para zumbido, eu não tiro, não mexo antes de 2 meses. Então, acho que a maneira mais simples que eu arrumei para fazer as pessoas entenderem isso,
os pacientes, é como se você tivesse escolhido fazer um tratamento de pele. Não é semana que vem, nem 15 dias que você vai estar com a pele maravilhosa, né? Então, se a gente se compromete com o tratamento, tem que deixar ele rolar num tempo mínimo suficiente para o paciente perceber se teve diferença. Não é se ele sumiu, é se teve alguma diferença. Então, a Silvia é um caso de sucesso porque conhecia o assunto, começou o tratamento precoce com vasodilatador. A gente não quer falar nome de medicamento justamente para evitar o risco da automedicação, mas vocês ficam com a classe do medicamento que ela usou. E porque teve persistência. Essa é a palavra-chave. Então, sempre que eu encontro um caso de sucesso assim, eu tiro o meu chapéu, viu, Silvia, para você, do jeito que você fez. Né? E isso é importante. Bom, o que eu queria perguntar para vocês também. A gente fala que dificilmente o zumbido vem sozinho. Ele pode até ser o sintoma mais importante. A gente já viu no caso da Rosimar que veio zumbido com perda, o meu veio sozinho e depois eu adquiri uma hiperacusia, quer dizer, um incômodo com sons que tem um volume que parece mais alto do que realmente é. Então, o volume é médio e para quem tem hiperacusia, ele parece amplificado. A Silvia teve algum outro sintoma além do zumbido ou não? Não. Tá. Não. Perfeito. Então, isso é importante, porque quando as pessoas falam, o que eu faço para zumbido? Depende de que outros sintomas a pessoa tem junto, depende da nota de 0 a 10 de incômodo para cada um deles e depende do diagnóstico que se está fazendo, né? Porque às vezes as pessoas têm 2 ou 3 causas juntas de zumbido. Então, aqui estamos em 3 exemplos fáceis. Diagnósticos únicos, tratamentos precisos para cada uma de nós. Então, mais didático do que isso, só 3 dias, né? Enfim. É importante aí a gente pontuar também, né, Tani, que essa questão dos outros sintomas, o sinal clínico da surdez, da perda auditiva, às vezes ele é realmente, como você colocou muito bem, ele não é percebido. Então, muitas vezes ele está presente, mas ele não é considerado por isso, né? Então, eu acho que é importante a gente reforçar aqui também, né? Já que nós estamos acho que temos tanto profissionais da saúde, mas pessoas que também não são profissionais de saúde, eu acho que é importante a gente reforçar a questão da necessidade de uma avaliação especializada. Zumbido nunca é normal. Zumbido é sempre sinal, é uma sinalização, é um apito mesmo, né? É uma sirene ligada do nosso organismo nos avisando de que algo está errado na parte interna do nosso ouvido, seja cóclea, né? Que é o mais comum. Muitas vezes a gente vai numa boate, ouve lá um som alto, passa uma noite muito gostosa, muito agradável dançando com os amigos, como os jovens, por exemplo, e nós saímos lá com zumbido e todo mundo acha normal. Né? Ah, é normal sair da boate com zumbido, todo mundo sai. Isso não é normal e mais que isso é patológico, porque o sinal do zumbido nos indica que houve uma lesão, que houve uma agressão. Então isso é muito importante nós sinalizarmos, inclusive para os nossos jovens. Eu estou aqui orgulhosa de nós, que nós estamos fazendo sem fone de ouvido a nossa live, né? Porque hoje os nossos jovens, eles estão tendo sim um aumento percentual de zumbido, de perdas auditivas, por causa dos abusos da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, ela está nos possibilitando esse encontro maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Porém, a gente precisa sim entender o zumbido como um sinal do nosso organismo e é muito importante que quando a gente tenha esse sinal, a gente avalie, sim. E avaliar não só para identificar o que está ocorrendo, mas para que gerar
mudanças de comportamento, né? Para gerar proteção, porque nós vamos envelhecer cada vez mais. Se Deus quiser, né? Tomara. E a população de maneira geral. E nós estamos vendo um índice cada vez mais acelerado de novos casos de surdez e cada vez mais precoce. E muitas vezes, como você colocou muito bem, 90% dos casos de zumbido estão associados a perda, a algum grau de perda auditiva, só que muitas vezes é imperceptível ou não é valorizada. Então, eu acho que assim, a gente como profissional da otorrinolaringologia, a gente tem um compromisso muito grande nesse despertamento, nessa chamada de atenção para todas as pessoas, por exemplo, professores, educadores, profissionais da área de saúde que não sejam da área, né, específica da fonoaudiologia ou da otorrinolaringologia, que é mais a nossa, né, o nosso dia a dia, a gente já tem essa consciência bem desperta. Mas é importante a gente ampliar esse olhar para a sociedade de maneira geral e um olhar especial para os nossos jovens, que estão perdendo a sua audição cada vez mais precocemente, cada vez de uma forma mais intensa, né? Perfeito, Rosimar. Eu quero lembrar também que, além de toda essa exposição aí sonora, mega verdadeira, a gente com a pandemia mudou muito essa questão da relação do isolamento, da pandemia isolamento e da Covid em si e da vacinação com a questão do ouvido, né? Então, a pandemia lá no começo tá dando eco forte meu agora, né? Para mim tá bom, aqui, não tô... Tá. Vou falar mais baixo aqui. Antes da própria Covid, né, a pandemia trouxe várias causas de zumbido juntas nas mesmas pessoas. Então, eu vou aproveitar para comentar isso e fica mais fácil de entender algumas causas de zumbido que não necessariamente passam pela perda de audição, como a gente já comentou bem essa parte. Uma, a questão do estresse, né? Então, o estresse, o medo da pandemia, o que vai acontecer, o futuro, tal. Ansiedade, depressão, pânico, tudo isso é causa de zumbido. A outra coisa foi todo mundo, no auge do desconforto, fugir para comida de conforto, que não é uma saladinha com grelhado, né? É massa, é pão, é bolo, é um monte de carboidrato e de alimentos inflamatórios que aumenta a chance dessa inflamação endotelial. Então, inflama os vasos sanguíneos por dentro. É a mesma coisa que a Covid faz em dias, os alimentos inflamatórios fazem em anos de consumo. Então, esses alimentos inflamatórios pularam no colo das prateleiras da geladeira para o colo das pessoas, né? E foram intensamente consumidos. Isso é causa de zumbido. A cervical, que foi pro brejo, literalmente, com pessoas fazendo trabalho de home office em casa, sem equipamentos, sem ergonomia do trabalho, né? Adequada. E apertamento, bruxismo, os dentes também se acabaram nessa pandemia. Então, tudo isso aumentou muito a prevalência. E tem mais uma causa. Oi? Tem mais uma. Eu atendi essa semana passada uma moça que estava com medo de ir ao consultório, ficou um ano com zumbido, aí ela chegou ao consultório, era uma rolha queria ter, o zumbido foi embora. Ela aguentou um ano zumbido, porque ela estava com medo de ir no consultório, e um ano com aquela rolha. Tirou a rolha e o zumbido foi embora. Gente, isso quase nunca acontece comigo, mas que saudades, viu, desse tempo. Mas enfim, e daí a questão de todo mundo colocar fone de ouvido em casa, né, para a escola, né, para o trabalho, etc. Então, muitas coisas. Aí veio a Covid, em agosto de 2020, a primeira evidência de que sim, Covid podia dar zumbido. Então, tem estatísticas hoje diferentes, de 15% a 29% de pessoas com Covid que, de fato, tiveram zumbido.
durante ou logo depois, no pós-Covid, né? Então, cresceu muito o número de pessoas com zumbido, de um modo geral. E daí eu vou entrar na questão que a Rosimar colocou, que o zumbido é um sinal de alerta, né? Outro dia eu ouvi uma comparação maravilhosa que eu adotei, que o zumbido é como um despertador sonoro. Você não põe o seu despertador no celular ou aqueles antigos, né, na mesinha de cabeceira, para você acordar para determinados compromissos, né? Então, o zumbido seria como um despertador para você acordar para aquilo que está acontecendo na sua vida que está produzindo o zumbido. Eu achei muito bacana, porque nós médicos somos formados com a ideia que a gente tem que silenciar os sintomas do corpo que aparecem. Tá com dor de cabeça? Toma um analgésico. Tá com zumbido? Toma não sei o quê. Tá com gastrite? Toma não sei o quê. Tá com colesterol alto, com a pressão alta, com diabetes? Toma não sei o quê, né? Então, muitas vezes, a fábrica, né, a questão de prescrição de medicamento é uma coisa que a gente aprende a fazer. Eu aprendi assim, acho que as meninas também. E hoje eu dou muito mais atenção para tentar buscar quem que está causando o sintoma e não só medicar. Porque senão, hoje eu vejo as coisas como se fosse uma partida de futebol, por exemplo, né? Que todo mundo sabe um pouco. Então, você tem o seu time e o medicamento, teoricamente, entraria como um jogador para fortalecer o seu time. Só que o adversário, às vezes, é muito bom. Então, quando o adversário tem jogadores com erros alimentares, alterações de coluna cervical, estresse sem controle, mesmo que você vá tomar um remédio, né? Aquele seu jogador ali está fortalecendo o seu time, é capaz de você perder de 7-1, que nem a Alemanha, o Brasil da Alemanha na Copa, né, na Copa. Então, a ideia é que a melhor estratégia de tratamento é você melhorar as condições do ouvido e enfraquecer o time adversário. Você tirar causas, fatores predisponentes da frente. Porque senão fica só com medicação sem nada de sucesso, mesmo depois de 2, 3 ou 6 meses, né? Então, acho que essa é uma jogada que eu acho que hoje, se eu voltasse atrás na medicina com a cabeça que eu tenho hoje, nossa, eu teria feito muita coisa diferente da gente olhar além do ouvido. Faz sentido para vocês? Eu sempre fiz isso. Para mim, assim, a parte de otoneurologia, né, que a gente teve lá no Unicamp, os nossos professores, eles tinham que olhar bem abrangente. Então, eu sempre utilizei isso para o zumbido também. Né? Questão cervical, vascular, tensional, emocional, a gente tem que sempre ter isso aí. Então, eu sempre busquei. Né? Essa parte metabólica, um pouco não é tão antiga assim, né? Essa questão do glúten, a lactose, os fatores, né? Mas, assim, eu sempre tive esse olhar. É que realmente cabe a nós, médicos, ficar perguntando ao paciente, ficar investigando. Ele não vai mastigar tudo, ó, tem isso por causa disso. Né? Ele não tem noção, muitas vezes, do que pode estar acontecendo, da correlação. Né? Às vezes você fala de tensão cervical, você fala de problema circulatório, o paciente não imagina que isso tem relação. Né? Para ele, assim, zumbido, ou é surdez o resto da vida, ou é um tumor, ou uma coisas catastróficas, né? Ao mesmo tempo que incomoda, ele pensa em catástrofe. E a gente não, né? Cabe a nós termos esse olhar mais amplo, né? Essa questão que Silvia coloca, eu acho muito interessante, é isso mesmo. Nós temos que desenvolver o raciocínio clínico, né? Mas ampliar esse olhar e sair daquela posição do especialista para o entendimento do todo, né? Para o entendimento do contexto, não só
orgânica, porque muitas vezes existem as patologias orgânicas, como você colocou muito bem, como você colocou muito bem, Tani, mas existem as alterações, as questões sociais que influenciam muito. Eu tive uma paciente que ela tinha zumbido e que ela morava ao lado de um bar que tocava a música a noite inteira. O zumbido dela era disso. Ela tinha uma sobrecarga de estresse, mas não era por causa da situação, é por causa da situação social dela. Então, assim, o olhar da gente, de todos nós profissionais da área de saúde, especialmente do médico, porque nós temos uma visão muito ampla. Quando a gente entra para a medicina, a gente entra e estuda tudo. Eu falo que a carga de estudo da gente é gigantesca. A gente estuda lá desde a célula, né, até a psiquiatria, que é o psique humano, a parte da... Tudo isso a gente estuda. A gente só precisa unir isso e trazer para a prática clínica da gente. Quando a gente tem vontade, né, de tratar o ser humano, porque é encantador, né, gente? Cá para nós estamos aqui entre nós, 3 médicos. Eu falo que a medicina é um presente de Deus na vida de qualquer pessoa, não só a medicina, mas eu acho que todo mundo que trabalha com saúde. É claro que todas as profissões têm seus encantos, viu, turma? Eu acredito que tem gente de todas as profissões, mas quem mexe, quem trabalha, tem a oportunidade de lidar com o ser humano, é um presente isso. Por quê? Porque você não só cuida do outro, mas você aprende muito com o outro. E você transforma não só a vida do outro, mas a sua vida. Especialmente se você quiser... Cada pessoa que você conversa, que você atende, o zumbido, ele tem essa característica, porque você tem que ir fundo na parte orgânica, na parte física, nas doenças correlatas, correlacionadas, mas além disso, você tem que ir na alma, você tem que ir no psique, você tem que ir na questão social, você tem que ir em todos os aspectos do ser humano. Então, o zumbido é para quem gosta dos desafios. Eu falo muito, a Tani fala isso e eu concordo. É para quem gosta de ser desafiado, é para quem gosta de testar os seus, né? Como eu estou como profissional, como eu estou como médico, como eu estou como pessoa. Eu acho que é por aí. E é muito bom quando a gente descobre isso, porque a gente vê que a gente é capaz, sim, de transformar e de melhorar muito quando a gente tem esse olhar, né? E quando a gente consegue encantar o paciente e mostrar para ele esse nosso lado, que a gente quer sim ajudar, que a gente quer buscar uma solução junto com ele, ele se envolve. Ele se compromete, ele dá um voto de confiança, por mais que ele não esteja. Às vezes o paciente zumbido tem isso, ele já passou por diversas situações que às vezes ele não ficou convencido, ele não foi... ele não conseguiu perceber o valor, às vezes até foi dado o medicamento correto para ele, mas ele não foi acessado na essência do problema real dele. Então, acho que isso é uma coisa que é fenomenal, a gente conseguir fazer isso, e é desafiador. Com o zumbido, realmente é muito desafiador. Eu também faço isso e eu vibro com cada paciente. Tanto que no minha tese de doutorado, eu busquei entender, sabe o que eu percebi? Que o beta das crianças desnutridas estava tendo uma alteração da latência das ondas. Então, o meu estudo teórico, ele saiu de uma observação clínica. Eu comecei a observar que o potencial, o beta, para quem acho que tem aqui na área de saúde, é um exame que a gente faz do ouvido para ver a parte cerebral, do tronco cerebral, como é que está a condução dessa onda sonora. E a gente começou a perceber que as crianças desnutridas, que nós temos muito aqui no nosso estado, infelizmente a gente ainda tem bastante desnutrição na primeira infância, até 5 anos de idade, e eu comecei a perceber que essas crianças tinham uma alteração de latência na onda, tinha uma alteração no tempo de condução da onda. Então é esse olhar que a Tani acabou de falar, que é esse olhar assim, é a nutrição. Eu estou falando de ouvido, eu estou falando de audição, mas a nutrição dessa criança que está empobrecida está alterando. E a conclusão que a gente chegou foi que altera mesmo. E altera de uma forma muitas vezes irreversível. Mesmo que eu recupere nutricionalmente aquela criança, ela vai ter uma alteração a nível do sistema nervoso central que foi gerada no período crítico do desenvolvimento do sistema nervoso central dela, auditivo, e vai afetar o córtex cerebral auditivo dela.
para sempre. Então, assim, é muito importante essa ampliação do olhar, né? É fundamental. Não, com certeza. E eu Tanto é acho que Desculpa, fala. não, o fato de nós três termos tido zumbido, e quando você coloca isso para o paciente, eu sei o que você está sentindo, porque eu já tive. Ah, mas o senhor curou? Eu falei, curou, demorou, mas curou. Então, duas coisas, né? Primeiro, empatia, né? Puxa, ela entende o que eu estou sentindo, ela sabe que é chato. E segundo, nossa, ela está me dando esperança que se o dela curou, ela também pode curar. Né? Então, até isso, porque assim, quando a gente pega um paciente que reclama de zumbido, a gente tem que ter paciência na história. Tem que saber ouvir e saber perguntar, né? Porque muitas vezes o exame físico não mostra nada, né? Mas a história, ter tempo de entender o zumbido do paciente e colocar essa nossa experiência, eu sempre coloco minha experiência. Porque eu acho que é uma maneira de ele acreditar que tem alguém que se importa com o zumbido dele que ele já teve e que está dando esperança de ele ficar sem também o zumbido ou amenizar quanto não incomoda mais. Eu sempre falo para meus pacientes, eu bato primeiro da causa. Né? E quando vem uma ressonância ou outro exame que eu sei que não é nada grave, né? Então, olha, já vai ficando tranquilo, porque você não vai morrer disso, porque é muita preocupação, né? Que nem paciente que tem retidão, é câncer, doutor, então a primeira palavra que eles querem ouvir é isso. Né? Não é nada letal, não vou morrer por causa disso. Né? Então, acho que essa troca que a gente dá para ele, isso é muito importante. Né? Para você, assim, até deixar o paciente mais tranquilo, né? Emocionalmente, ele. Porque é multifatorial, né? Então, assim, que me falou, é multifatorial, né? Não é uma coisa só. E eu acho que sempre o fator emocional ele se soma a qualquer outro fator. Até o paciente ter a tranquilidade de saber que não é nada grave. Perfeito. Eu estava pensando enquanto vocês duas falavam, o quanto a gente precisa de mais médicos com empatia, com esse olhar integrativo, né? E com um pouquinho mais de tempo para consulta de pessoas com zumbido, né? Porque quer queira, quer não, para a gente olhar o todo, demora um pouco mais do que a consulta média, né, de muitos colegas. Então, às vezes, essa é uma condição que acaba dificultando esse olhar integral. Mas é justamente do jeito que você falou, médicos que se importam, que é exatamente o nome do meu outro projeto, que vocês, se não fosse o Novembro Laranja, vocês certamente estariam sendo convidadas para o projeto Médicos que se Importam, porque é exatamente isso que vocês estão demonstrando aqui, que a gente quer ver crescer em mais profissionais, que a gente possa ser, de alguma maneira, né, um espelho, um norte, para que outros colegas entendam que é possível, sim, fazer alguma coisa de bom pelo paciente com zumbido, né? Acreditar que é possível fazer alguma coisa de bom e, de fato, tentar, ao invés de, né, afastar o paciente com aquelas sentenças horrorosas de não tem o que fazer. A outra coisa é que algo que potencializa muito o nosso resultado é trabalho de equipe, né? Então, ter um otorrino, né, como as meninas aqui, né, com esse olhar que é muito bacana, é fundamental, porque o médico otorrino é o profissional de frente, de linha de frente de atendimento de zumbido, né? Vou pegar o termo usado para Covid, né, e botar aqui no zumbido. Só que a gente ainda tem um certo problema com isso. Mas mesmo quem já trabalha bem, já é da empatia, já é desse olhar integrativo, tudo que é grande a gente não faz sozinho, né? Então, poder trabalhar em equipe com fonoaudiólogos, não só para fazer o exame diagnóstico, né? De audiometria, com acufenometria, com limiar de desconforto a sons, mas também poder fazer essa parceria no tratamento para aqueles casos que precisam de prótese auditiva, de gerador de som, é ótimo. Eu queria realçar aqui que cada vez mais está ficando importante a gente ter na equipe um psicólogo ou um psiquiatra para ajudar a lidar
que às vezes nem estão relacionadas ao zumbido, como foi no meu caso, né? Também a equipe na equipe a presença de um fisioterapeuta, né, e de um dentista, que a gente possa avaliar esse andar, esse vizinho da frente do ouvido, esse vizinho de baixo do ouvido, porque existem causas relacionadas aqui à parte osteomuscular que vão refletir no ouvido secundariamente, causando zumbido, ouvido tampado, tontura, etc. Tá? Então, trabalho de equipe acho também absolutamente fundamental, além do médico otorrino, para que a gente possa, né, aumentar as chances de ter melhora parcial ou melhora total, que é o nosso caso. Faz sentido para vocês? Com certeza. Total. Eu trabalho, na minha equipe, eu trabalho com fonoaudiólogo, tanto na parte diagnóstica quanto na parte de terapêutica. O psicólogo também, eu já senti essa necessidade, eu convidei uma colega psicóloga para vir trabalhar conosco. Psiquiatra também, ele vem, mas não é um profissional que fica direto, mas ele vem caso tenha necessidade. E o fisioterapeuta é que assim, eu não tenho ainda na equipe, mas é uma pretensão de trazer, porque realmente. E o dentista também, porque é importante ter essa Aqui em parceria. Bauru E o nós olhar, temos os e o mesmo parceiros, olhar. né? E ter o mesmo olhar. Aqui nós temos os parceiros, você trabalha com parceria, aquelas pessoas, né, que Isso. sabem lidar com o assunto. Exato. Pessoas que têm o mesmo olhar, né, para a gente poder realmente caminhar juntos aí, porque é desafiador. Eu tenho casos de pacientes que têm o zumbido tão intenso e com um incômodo tão grande que pensa em autoextermínio. Eu não sei como é que é a experiência de vocês nisso. E é angustiante para o médico quando você recebe um paciente com zumbido que fala de autoextermínio. Não sei como é que foi a experiência, vocês já tiveram essa experiência e foi muito angustiante. Eu já tive, eu acho, 3 casos que já chegaram ao consultório com essa e foi muito angustiante para mim. Isso foi uma das coisas que me fez trazer assim os colegas dessa área, porque eu fiquei com receio, porque a gente sabe que um paciente quando ele fala, né, ele realmente é uma coisa que pode acontecer. Então é muito angustiante para a gente. O zumbido realmente ele pode gerar situações bem estressantes para algumas pessoas e, né? Eu ouvi muitos casos, muitos, né, de pessoas que pensaram, e esse é um tópico bem complicado dentro do zumbido, porque vários dos casos que pensaram não tem só zumbido, né? Então, às vezes, é todo um contexto de vida mais o zumbido, como eu falo, o zumbido é a última gota que cai no copo de água que já está cheio de gotas, e às vezes ele leva a culpa. Né? E às vezes ele é direcionado para um status que é justamente para não ter que olhar todas as outras coisas que estão complicadas. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é super importante, independente do motivo que a pessoa tem na vida ou dos motivos para pensar nisso, que a gente tenha preparo sim, né? Porque a vida hoje não é fácil para ninguém, inclusive sem zumbido, né? Então eu prefiro que a gente, como sempre, pense no todo, né? Para não culpar desnecessariamente ou erroneamente o zumbido por tudo que pode estar acontecendo na vida da pessoa, né? Porque às vezes ele é de fato uma gota. Mas é isso. Quanto mais ampla for a nossa equipe, melhor. E para quem não tem a possibilidade de trazer para a equipe, do jeitinho que a Silvia falou, é importante na cidade ter conhecimento de pessoas que indiquem para outros lugares, mas justamente que fale a língua, né, de acreditar que as causas possam ser da alçada de outros profissionais, né? Quando a gente começou no Hospital das Clínicas, a gente encaminhava pacientes que a gente suspeitava da cervical, a gente encaminhava para o ortopedista, e depois de meses, naquela fila desgraçada lá no Hospital das Clínicas, a gente recebia o papel, a resposta dizendo que não existe comprovação de que o zumbido tem origem na cervical, né?
Então, tem que ser alguém que acredite no seu trabalho, mesmo que não faça parte da sua equipe internamente, né? Meninas, o nosso tempo se foi, né? Como sempre, é gostoso demais bater papo com quem entende do assunto e que está cheio de coisas positivas para passar para quem ficou nos ouvindo, né? Então, eu quero muito agradecer vocês. E para quem ouviu e gostou, né? Lembra, a gente está no Novembro Laranja, tem muitas formas de apoiar. Usa um acessório, põe uma roupa, posta um vídeo, divulga para os seus amigos, familiares, apoia o Novembro Laranja, porque todo mundo sai ganhando com isso, tá bom? E a gente vai aqui com mais lives com pessoas que se curaram para que todo mundo saia desse mês acreditando que é possível, mesmo que ainda não seja possível ter a cura para todo mundo ao mesmo tempo com um único tratamento. Mas a gente vai refinando aos pouquinhos esse meio de campo para que ele fique mais acessível às pessoas. E quem quiser tirar uma foto, nossa, vamos fazer uma pausa para todo mundo tirar uma foto, postar, é um outro jeito de apoiar o Novembro Laranja. Tirar uma foto, postar no feed e marcar a gente. Vamos lá, vou tirar também. Meninas, sorriam. Pronto. Então, quero muito agradecer vocês, a boa vontade, o tempo, a disponibilidade e essas histórias maravilhosas de sucesso que vocês demonstraram aqui, por conhecimento, por persistência, por gostar de desafio, né, Rosimar? Tem tudo a ver com quem gosta de esportes radicais, né? E com essa cabeça integrativa, como a Silvia falou, que sempre teve. É assim que a gente enxerga além do muro que colocam na nossa frente, tá bom? Então, vocês estão de parabéns. Meu coração está muito grato por ter tido vocês aqui, tá bom? E parabéns para você também, né? Sempre seu. Muito obrigada, viu? Obrigada, Silvia. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. Até mais. Boa semana tchau, a todos. Tchau. Um abraço. Tchau.